Fala pessoal, Milvon falando aqui, que prazer estar aqui hoje com vocês, que alegria estar nessa aula. Disse Lucas que é aula de fechamento, então uma honra fechar esta série tão polêmica. É eu que estou falando que é polêmica, né? Mas talvez eu possa dizer tão profunda sobre cristão cringe. Olha só, é uma alegria, mas uma tristeza. Com a aula passada do Lucas, a gente descobriu que tanta coisa é cringe. Para a gente que é mais velho, que viveu tão bem esses anos cringes, a gente chega até a correr uma lágrima aqui dos nossos olhos, falando que um minigame é cringe. Como pode ter passado tão rápido isso, gente? Friends é cringe, mas é tão legal, se você assistir, você vai ver. É legal, não é tão cringe assim, tudo é cringe. Outro dia a Sofia falou, nossa, você é muito cringe, Vilma. Eu falei, gente, não sou cringe, eu sou até legal. E tanta coisa é cringe hoje em dia, que poderia parar de ser cringe é boleto. Né? Não, ou ser cringe, ou não existir mais. E engraçado que tem uma galera que é a geração Z, vai ser a geração do Pix. Daqui a pouco nem vão saber o que é boleto. Eu gostaria de não saber o que é um boleto, mas eu ainda continuo sabendo, porque eu sou cringe. E pensando em cringe, algumas dúvidas nascem em nosso coração. Quando a gente olha para uma palavra, para um livro sagrado, chamado Bíblia, e que tem mais de 2000 anos que ele foi escrito, a gente para e pensa, poxa, mais de 2000 anos, será que a Bíblia é cringe? Será? Será que a Bíblia é cringe? Eu te digo que não. A Bíblia não é cringe. Mas por que, Milvon? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E mais do que isso, é o próprio Deus falando. E olha que coisa doida, você já imaginou ler o seu livro preferido? Já soube que Harry Potter também é cringe? Mas imagina, você lê lá e de repente você está lendo, mas não é mais você lendo, mas o autor é lendo para você. Ou um outro livro que você goste, e é o autor como se o autor estivesse lendo para você, falando ali com você, ou ele mesmo contando a história dele para você. Não seria uma coisa doida? E é exatamente isso que a Bíblia é. É o próprio autor se revelando. E sabe o que é mais incrível quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus? São 40 escritores, mas um único autor. Se a gente pensar nesses 40 autores, muitos não viveram na mesma época, mas contam a mesma história. Centralizam o mesmo Cristo. 40 autores diferentes, 40 escritores diferentes, que contam a mesma história e que não se contradizem. É incrível. E se a gente for pensar mais além ainda sobre a Bíblia, e eu posso te provar que ela não é cringe, é quando a gente pensa no manual. No manual, quando você compra um produto, talvez manual pareça uma coisa meio cringe, mas não é. O manual é muito importante. Você deveria ler mais o manual. Quando você compra um produto, você compra um celular, e aí você inventa de mexer, dá uma travada, aí você vai na loja, ou você reclama no site, uma das primeiras perguntas do suporte, ou do vendedor, da vendedora é, senhor, você leu o manual? Aí fica aquela cara de pastel, não li, eu não li o manual. Quantas vezes? Eu mesmo uma vez comprei um ventilador de teto, e a minha esposa Carolina, um abraço para ela, já que essa história vai me denegrir, mas uma vez eu comprei um ventilador, e eu falei, eu mesmo instalo. E aí vem sempre, não é melhor ler o manual? Vem uma voz da consciência, Milvon, leia o manual. Pois bem, eu não li. Eu falei, eu mesmo me viro aqui, eu consigo instalar, não é uma coisa difícil, o Milvon consegue. Depois de umas 2 horas olhando para o ventilador de teto, eu cheguei à conclusão de que eu não conseguiria montar aquele ventilador de teto, nem olhando o manual, não ia conseguir. E aí eu pensei, se eu não vou conseguir montar, pelo menos eu vou ajustar a luz aqui. Então peguei a luz, fiz a instalação lá da luz, bonitinho, se pelo menos... Aí a Carolina falou, é melhor chamar alguém para instalar. Eu falei, tudo bem, pode chamar, mas pelo menos eu já adianto a luz. Chegou a pessoa para fazer a instalação, ela instalou em menos de meia hora o ventilador de teto.
se eu não me lembro, menos de 1 hora. Ela montou, completo, bonitinho. Cheguei no quarto, como se nada tivesse acontecido, falei, olha, já montou, que bacana, deu tudo certo? Aí o instalador virou para mim e falou, deu tudo certo, menos a luz que não estava funcionando. Era eu, mas eu não contei para ele que eu tentei instalar e ele achou que era alguma coisa de fábrica. É uma pessoa que aprendeu na prática? Pode ser, mas é alguém que com certeza também estudou o manual. E quando a gente fala da Bíblia Sagrada, eu te digo que ela é o manual da nossa vida. É através dela que nós temos os direcionamentos necessários para a gente seguir o caminho certo, o caminho chamado Jesus. É a Bíblia que nos revela quem é Jesus. E Paulo diz, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Paulo vai nos falar lá em 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao versículo 16, uma carta, claro, que ele escreve para Timóteo, que é um discípulo dele, um novo pastor, e aí ele diz assim para Timóteo, quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Sobre o que Paulo está falando aqui para Timóteo? Sobre a Bíblia Sagrada. E aí ele fala para Timóteo, olha, toda a partezinha que você lê da Bíblia, ela vai ser útil para você. É inspirada por mim. Por Deus, né? Paulo está dizendo assim, é por Deus. Inspirada por Deus. E aí, não é simplesmente um livro de história que você lê na sua escola quando vai ter prova, você vai ler um livro de matemática, aprender uma fórmula, que você precisa aprender aquilo para passar de ano ou para ir bem na prova. Não é um livro que simplesmente você vai ter mais sabedoria ou conhecer um pouco mais algum determinado assunto, ou não é um livro que você vai ter mais conhecimento. Não é só isso. A Bíblia não é só isso. Ela é um manual da sua vida, e inspirado por Deus, e é a própria palavra de Deus. E isso a gente percebe quando Paulo fala para Timóteo aqui, ó, no versículo 15. Ó, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria. Então, me dá sabedoria a Bíblia, te dá sabedoria, mas é uma sabedoria em movimento, que leva à salvação através da fé em Cristo Jesus. Então é uma sabedoria, é um conhecimento que te faz tomar uma atitude, e que te leva para algum lugar, e que te leva à salvação. Então quando você lê a palavra de Deus, lá no versículo 16, Paulo continua, a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Então, através do manual chamado Bíblia Sagrada, você descobre quem é a verdade, qual é a verdade. No mundo de tanta fake news, é através da palavra de Deus que você descobre quem é a verdade e qual é a verdade. Condenar o erro. Cara, você já leu um livro que você olha um versículo, você olha um texto e diz, eita, sou eu. Isso te impacta. Eu preciso mudar de vida. Só a Bíblia é capaz de revelar isso a gente. E claro, com o próprio Deus ali lendo com a gente, com o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos convence do erro. E por isso que ele diz, condenar o erro e corrigir as faltas. É lendo a palavra de Deus, esse manual, que você vai entender, eu preciso mudar. Qual outro livro que você leu ultimamente aí, que você leu um parágrafo e diz, eu preciso mudar de vida? Qual? É a Bíblia que faz isso. E também ensinar, e ele termina, ensinar a maneira certa de viver através da palavra de Deus, que a gente entende qual a forma correta da gente viver.
da gente agradar a Deus e viver uma vida reta diante dele. Por isso que eu digo para você, a palavra de Deus é a Bíblia, e a Bíblia é a pura palavra de Deus. É ela que vai conduzir você até a salvação. E mais um motivo para você acreditar que a Bíblia não é cringe. A Bíblia, além de ser a palavra de Deus, é uma declaração de amor. A Bíblia é uma carta de amor. É nela que é revelado o grande plano de Deus, um plano de salvação, onde ele cria o homem e a mulher, a sua imagem, seus filhos, a sua imagem, para que ele possa ter um relacionamento com a gente, um relacionamento com o ser humano. E mesmo com a queda, esse plano de salvação entra em ação. E a Bíblia revela exatamente isso em Cristo Jesus, que quando vem até a terra, sendo Deus homem, morre no nosso lugar, toma as nossas dores, morre pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscita e diz: eu venci a morte por amor a vocês, porque eu amo vocês. Então a Bíblia não é cringe, porque ela é o manual da sua vida e ela é uma carta revelada de amor a nós, ao que Cristo Jesus fez naquele madeiro e naquela cruz. E para encerrar, quero ler um versículo que está lá em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela é profunda. Ela alcança onde nenhum ser humano pode alcançar. Só Deus, através da sua palavra. E se você ainda continua achando que a Bíblia é cringe, começa lendo. Às vezes a gente julga as coisas. Julga, não, mas você experimentou? Quando era um exemplo cringe, mas quando era mais novo, sempre me falava assim: como é que você vai saber que uma laranja é doce ou não? Come a laranja. Então, como é que você vai saber de fato? Aí você está aí todo falando que a Bíblia é cringe. Começa a ler, pega um salmo. Lê o Salmo 23, todo dia. Todo dia. Mas a mesma coisa, eu garanto para você, eu te desafio, que todo dia, lendo o Salmo 23, todo dia, com o seu coração aberto, todo dia vai ser uma mensagem diferente. Todo dia vai ser de um jeito que Deus vai falar ao seu coração. Mas você tem que aceitar esse desafio. Leia, pega um versículo, Salmo 23, outro salmo, pega João 3,16, um versículo só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Leia todo dia esse versículo. Você vai ver como a Bíblia é viva e o próprio autor fala com você. Dá uma chance, vai lá, leia, topa esse desafio. Quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz, pela tua história de amor, pelo Senhor escolher a Bíblia para se revelar a nós. E obrigado porque ela é viva, eficaz, e como um outro texto também fala, ela nunca volta vazia. Que possamos, Deus, todo dia, termos o contato, a leitura, o estudo com a sua palavra, para que todos os dias a gente possa ouvir a sua voz, e através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, a gente possa entender, compreender e praticar aquele caminho que o Senhor deseja que a gente siga, que é o Senhor Jesus, o único caminho, a única verdade e a única vida que nós precisamos. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado. Espera aí, que agora eu não sei o que eu falo aqui, Lucas, para encerrar. Vou ficar paradinho aqui, para a edição, hein?
Pode só encerrar mesmo. Obrigado. Não fala que acabou a série, nada? Não precisa falar, não. Ah, então beleza. Vai lá de novo. Deixa eu mudar de câmera aqui, você vai começar. Beleza. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula. Espero que você tenha guardado no seu coração. A gente se vê numa próxima. Até mais.